Já no final do século XIX, surgiu nos círculos nacionalistas do Império Alemão o conceito de expansão para o leste, Drang nach Osten. Sob sua influência, desenvolveu-se outro conceito imperial, Lebensraum im Osten, ou seja, espaço vital no leste, que previa a colonização alemã da Europa Oriental. Após a chegada de Hitler ao poder, o Lebensraum im Osten se fundiu com a política racial nazista. Neste episódio do AS, vamos entender quais planos Hitler tinha para a Ucrânia e o que, de fato, se concretizou. Também vamos discutir quais inovações soviéticas foram aproveitadas pelos nazistas, se a ocupação representou um renascimento cultural e quais eram as chances de restauração da soberania ucraniana. No início de 1941, Hitler encarregou Alfred Rosenberg, principal ideólogo do Partido Nazista, de elaborar um plano para a administração dos territórios orientais que seriam ocupados. Rosenberg desenvolveu um plano de 10 anos e propôs que a Alemanha se apoiasse em dois aliados, a Finlândia, ao norte, e a Ucrânia, ao sul. Para isso, ele sugeriu a criação de um Estado ucraniano. A esse Estado ucraniano também deveriam ser anexadas terras étnicas russas, integrando a população russa para facilitar o controle da nova formação. Em abril, Hitler aprovou esse conceito. Paralelamente ao plano de invasão da URSS, conhecido como Operação Barbarossa, estava sendo desenvolvido um plano econômico para os territórios conquistados. Essa tarefa ficou a cargo de Hermann Göring, o braço direito de Hitler. O Generalplan Ost previa uma colonização clássica. A Ucrânia deveria ser transformada em uma fonte de matérias-primas, enquanto sua população seria deportada e, em parte, exterminada. Cerca de um quarto dos habitantes da Ucrânia estava destinado à assimilação, ou seja, à germanização. Dezenas de milhões de pessoas seriam exterminadas por meio de fome artificial ou limpezas étnicas. Nas terras ucranianas, os nazistas planejavam construir cidades confortáveis, onde o trabalho e os serviços seriam realizados por escravos eslavos. Os nazistas tinham um plano específico para a Ucrânia Central e do Sul, incluindo a Península da Crimeia. Essas terras deveriam se tornar Gotengal, ou seja, o Distrito Gótico, um posto militar avançado do regime nazista na fronteira oriental da Europa. Assim, em junho de 1941, Hitler tinha sobre a mesa duas concepções: a criação de um estado fantoche chamado Ucrânia e, em oposição a isso, um projeto de colonização brutal. Qual dessas ideias prevaleceu? Vamos tentar entender essa questão que está longe de ser óbvia. Desde o início da guerra na frente oriental, o avanço alemão no território da Ucrânia foi retardado devido à grande concentração das tropas soviéticas perto das fronteiras. Os alemães na Ucrânia conseguiram infligir perdas consideráveis à União Soviética e alcançar alguns sucessos operacionais. No entanto, a Operação Especial Barbarossa estava, em geral, atrasada em relação ao planejamento. A Batalha de Moscou no final de 1941 e o subsequente contra-ataque de inverno do Exército Vermelho detiveram o avanço da Wehrmacht, transformando definitivamente o planejado Blitzkrieg em uma guerra prolongada. Em 1941, a maior parte da Ucrânia estava ocupada pelo Terceiro Reich. Um regime totalitário de ocupação em nossas terras foi substituído por outro. Esperando que os alemães agissem mais ou menos conforme o plano de Rosenberg, já em 30 de junho de 1941, os nacionalistas ucranianos em Lviv proclamaram o ato de restauração do Estado ucraniano. Os nazistas não apoiaram a ação e prenderam os organizadores. Os líderes da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, Stepan Bandera e Yaroslav Stetsko. Na época, a questão ucraniana no governo do Reich era gerida por Hans Koch. Ele nasceu em Lviv, passou metade da vida na Galícia e até participou da Revolução Ucraniana como membro do Exército Ucraniano da Galícia. A partir desse momento, os nacionalistas ucranianos perderam as ilusões sobre a lealdade dos alemães à independência ucraniana e pouco depois iniciaram uma resistência ativa contra o Terceiro Reich.
Após a prisão, Bandera e Stetsko foram enviados ao campo de concentração de Sachsenhausen, onde permaneceram até 1944. Eles foram libertados somente quando os nazistas decidiram usá-los na luta contra a União Soviética, mas os líderes da Organização dos Nacionalistas Ucranianos recusaram-se a apoiar os nazistas. No final do verão de 1941, os alemães criaram o Reichskommissariat Ucrânia, nos territórios ucranianos ocupados. A residência do Reichskommissar ficava em Rivne, que se tornou o centro da ocupação da Ucrânia. O Reichskommissariat Ucrânia foi liderado pelo cruel Erich Koch. Ele tinha a reputação de ser um administrador eficiente, tendo desenvolvido a agricultura na Prússia Oriental, o que se alinhava à visão da Ucrânia como uma região agrária. O Reichskommissariat Ucrânia incluía também alguns territórios fronteiriços da Belarus e da Polônia. Ao mesmo tempo, no oeste da Ucrânia, os nazistas e seus aliados criaram o distrito da Galícia, os governos de Bucovina e de Transcarpátia, e ao sul, a Bessarábia. Em agosto de 1941, Adolf Hitler enfatizou que as matérias-primas e a agricultura da Ucrânia são vitais para a futura condução da guerra. No entanto, os alemães não conseguiram estabelecer uma indústria extrativa eficiente. A maior parte dos equipamentos foi removida ou destruída pela União Soviética. Como resultado, os ocupantes conseguiram restaurar apenas 3% da capacidade industrial da Ucrânia. Apesar de sua própria ideologia anticomunista, os nazistas decidiram não dissolver as fazendas coletivas, mas os transformaram em Grongospi, ou seja, fazendas civis. Em 1942, a Ucrânia supria 80% das necessidades de carne e 74% das necessidades de gordura do Wehrmacht. No início de 1942, os ideólogos nazistas liderados pelo próprio Rosenberg formularam os princípios da educação no Reichskommissariat Ucrânia. A escola obrigatória passou a ter duração de 7 anos. Os primeiros 4 anos correspondiam ao ensino fundamental, enquanto os 3 anos seguintes eram destinados à formação profissional. A educação média seria oferecida por institutos técnicos de 3 anos, com foco em agricultura, silvicultura, profissões técnicas, comércio e até administração, já que os nazistas não tinham pessoal suficiente para administrar um território tão vasto. Algumas universidades continuaram funcionando em Lviv, Kiev, Dnipro e Kharkiv. No entanto, Hitler ordenou rapidamente uma mudança de abordagem. Embora o alemão fosse a língua oficial no Reichskommissariat Ucrânia, a administração utilizava o ucraniano, e jornais e revistas eram publicados nesse idioma. Muitos ativistas culturais como Olena Teliha, Ivan Iliavsky e Ivan Rogat foram executados por suas posições pró-ucranianas ativas. Ao mesmo tempo, outros artistas trabalharam ativamente. O escultor, cineasta e dramaturgo Ivan Kavaleridze, autor dos monumentos à princesa Olga e ao príncipe Yaroslav, chefiava o departamento de cultura em Kiev. O acadêmico Yuri Shevelyov trabalhou na universidade, escrevendo artigos e poemas em Kharkiv e, posteriormente, em Lviv. O geógrafo e enciclopedista Volodymyr Kubiovich liderava o Comitê Central Ucraniano em Cracóvia, defendendo os interesses dos ucranianos no governo geral. O escritor Ivan Baryani, que atuava na resistência ucraniana clandestina na Galícia ocupada, escreveu em 1944 seu romance Os Caçadores de Tigres. Muitos teatros e cinemas retomaram suas atividades, e o público, composto não apenas por alemães, mas também por ucranianos, assistia a peças teatrais, inclusive de dramaturgos ucranianos. Os cinemas tornaram-se em sua maioria centros de propaganda. As autoridades de ocupação estabeleceram preços baixos para os ingressos, o que garantiu uma alta frequência de público. Exibiam-se filmes alemães traduzidos para o ucraniano, incluindo noticiários, produções propagandísticas e filmes antissemitas. Os museus também funcionavam, mas foram saqueados antes da retirada dos nazistas. Segundo o historiador ucraniano Vitaly Hedz, somente de Kiev os nazistas levaram cerca de 40 mil diferentes artefatos. O período de relativo liberalismo na vida cultural terminou em 1942. O despertar da consciência nacional ucraniana desagradou aos alemães. O controle ideológico e as repressões intensificaram-se. Foi imposta uma rígida censura às publicações impressas, e a Ópera de Kiev foi fechada.
Desde o início do inverno de 1941, os nazistas enfrentaram seriamente a falta de mão de obra. Decidiram então mobilizar a população dos territórios ocupados para o trabalho. No inverno de 1941 a 1942, nos grandes centros industriais da Ucrânia, Kiev, Kharkiv, Dnipro, foram exibidos em massa filmes de propaganda. Mais de 20 desses filmes, direcionados a diferentes profissões, foram produzidos. Graças a essa propaganda, o primeiro comboio de Ostarbeiter de Kharkiv para a colônia era composto exclusivamente por voluntários. Isso durou até a primavera de 1942, quando o recrutamento passou a ser obrigatório. As mulheres ucranianas frequentemente trabalhavam como empregadas domésticas em famílias alemãs, enquanto os homens atuavam como pedreiros, metalúrgicos, mineiros ou ferroviários. A maior parte dos Ostarbeiter estava empregada em trabalhos agrícolas e na produção de armamentos. O número total de Ostarbeiter provenientes da Ucrânia variou entre 2 e 3 milhões. Quando o território de um país é ocupado sucessivamente por dois estados totalitários, é difícil avaliar de forma definitiva a colaboração com um inimigo contra o outro. De fato, ucranianos participaram em formações militares alemãs, como os batalhões Nachtigall e Holland, e a 14ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS, Galícia. Os dois primeiros eram batalhões estrangeiros do Wehrmacht, criados no início de 1941 e que existiram até outubro do mesmo ano. A maioria dos seus integrantes eram ucranianos, muitos dos quais depois se juntaram ao exército insurgente ucraniano. Em particular, o comandante do batalhão Nachtigall foi Roman Shukevich, futuro comandante-geral do exército insurgente ucraniano. A divisão Galícia foi criada em 1943 e atuou até 1945. Durante o recrutamento de voluntários, os nazistas usaram com sucesso a propaganda, chamando-a de Divisão de Fuzileiros da Galícia da SS, interpretando SS como Sich Riflemen. No final da guerra, parte dos soldados da divisão juntou-se ao exército insurgente ucraniano, enquanto outros se entregaram aos aliados ocidentais. No Reichskommissariat Ucrânia, os alemães conduziram repressões em massa, tendo como principais vítimas prisioneiros de guerra soviéticos, membros da resistência, a intelectualidade ucraniana e, separadamente, judeus e ciganos. De maneira semelhante a Stalin, os nazistas usaram a fome como arma, direcionando todos os recursos alimentares da Ucrânia para o exército alemão. Isso levou à fome nas áreas rurais e contribuiu para o esvaziamento da região, preparando-a para uma futura colonização. O distrito da Galícia fazia parte do governo geral, que os alemães consideravam parte do Reich. Por isso, o tratamento à população ucraniana ali era relativamente melhor. Contudo, isso não se aplicava aos judeus que eram massivamente exterminados localmente ou enviados para campos de extermínio. Nas demais terras étnicas ucranianas, incluindo o Reichskommissariat Ucrânia, também ocorreu o Holocausto. As vítimas totalizaram entre 850 mil e 1.600.000 judeus ucranianos. O símbolo dessa tragédia é o Babi Yar, em Kiev. No final de setembro de 1941, ali ocorreram os primeiros assassinatos em massa. Cerca de 33 mil pessoas foram mortas, principalmente judeus, além de ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. O número total de mortos em Babi Yar é estimado entre 100 mil e 150 mil pessoas. Alguns ucranianos, apesar dos enormes riscos, ajudaram judeus a se esconderem das perseguições. Oficialmente, mais de 2.500 ucranianos foram reconhecidos com o título de Justos entre as Nações por terem salvado judeus. Os primeiros povoados da Ucrânia no leste do Donbass foram libertados dos nazistas em dezembro de 1942. Após a Batalha de Kursk, o Exército Vermelho lançou uma grande ofensiva, libertando, entre outros, Kharkiv. Mais de um ano depois, as tropas soviéticas alcançaram a fronteira atual da Ucrânia. O governo comunista retornou. Durante o domínio alemão, prevaleceu a concepção de colonização, cruel e direta. De fato, ela correspondia muito mais à essência da ideologia nazista. Além disso, permitia obter o mais rapidamente possível os recursos que a Ucrânia possuía: alimentos, matérias-primas e trabalhadores.